Mais um episódio do Fala aí Sesmac. Eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing. E hoje a gente vai falar um pouco de um tema, acho que muito, né, muito. João? De um tema bem importante para a sociedade como um todo. Sim. A gente vai falar da construção do futuro, vamos dizer assim, as tendências para essa construção, né? A gente sabe que a urbanização... É a construção civil, na verdade. Isso. A gente sabe que a urbanização está acelerada. Precisamos de moradias acessíveis e sustentáveis e os desafios da construção vêm aí, a tecnologia vem para somar e é nesse tema que a gente começa hoje. Com certeza, Águida. E hoje, né, estamos recebendo duas pessoas muito especiais, né? Um professor do Sesmac, acredito que deve ter uns 20 anos quase. Muito atuante na área de engenharia civil, um empresário, né? O João. Seu xará, que você não se xará, apresentou. Isso, esqueci, João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E o Johnson, né? Que é o professor que nós falamos e que pedimos, por gentileza, para vocês se apresentarem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, Águida. Obrigado, Joãozinho, né, por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, a gente tendo essa conversa. Né, meu nome é Johnson Pinto, né, mas meu nome na verdade é Josivaldo Januário, né? Johnson Pinto é o nome artístico, né? Então, para quem me conhece, tá? Johnson Pinto, sou engenheiro civil, supervisor de engenharia civil da construtora Colil, né? Professor do Sesmac do curso de engenharia civil desde 2002, então já venho aí 22 anos 22. lecionando a área de fundações, instalações hidráulicas, toda a parte de água, parte de estrutura aí no Sesmac e estamos juntos, né? Enquanto o Sesmac está me querendo, eu estou junto com o Sesmac. Acho que eu vejo hoje o Sesmac é a melhor faculdade de engenharia civil hoje, que tem excelentes docentes, professores muito competentes, atuantes no mercado. Então, estamos juntos aí e vamos nessa, nosso bate-papo, falar um pouco sobre a construção civil, né? E as novas tendências de mercado. Ótimo. Boa tarde, João Vicente. Agradeço a vocês, a Águida e João. Johnson, que também me chamou. Eu fiquei encabulado, porque o currículo dele dá de 10 no meu. Mas eu sou engenheiro civil também, formado há 39 anos, batalhando aqui nas Alagoas desde que me formei. E tenho uma empresa, Arte Módulo, que trabalha com as novas tecnologias ligadas à construção. E aí vamos ver as perguntas que a gente... Isso. Vamos responder. O desafio grande, ser empresário, né? Sim, a contribuição sim. aí. O CNPJ é o mesmo há 39 anos. Olha é uma só. coisa que eu tenho Você muito tem orgulho. experiência aí, João, para falar aqui do tema riquíssima, com certeza. Vai contribuir com Quando esse se fala em episódio. construção limpa e velocidade, aí é João, vem pra cá. Né? Ele estava Isso é falando que junto. os desafios você joga na mão dele e ele desenrola, E ele né? desenrola. Foi o que eu soube já. Desafio é pra ele. Já mandei o projeto do novo empreendimento, né, João? Novo Já empreendimento mandei o tá orçamento nele. de volta. Já mandou o orçamento de volta. A agilidade é o que a gente precisa nesse Isso. mercado, né? É E isso é aí. justamente pensando nesse tema, a gente hoje vê as tendências, né, vamos dizer assim, considerada revolucionária na área da construção civil, né, a tecnologia associada a isso. Mas, assim, eu queria que vocês iniciassem falando um pouquinho da construção convencional, a tradicional, né? O que a gente pode falar da diferença da construção convencional para a construção modular? E o que é essa construção modular? Queria iniciar por aí, para que a gente pudesse esclarecer melhor para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu vou falar também. um pouco, né, a diferença entre a construção, né, a convencional da modular, né? A convencional eu digo que é uma construção mais artesanal. É um sistema que a gente vê um sistema mais artesanal, que vem desde uma estrutura convencional de concreto, alvenaria, embolso, reboco, revestimento de cerâmica. E hoje a gente está partindo para um outro modelo, né? Um modelo totalmente diferente, onde você consegue um processo industrializado, né? Hoje a gente trabalha com um processo que tenha mais velocidade de execução. Então, hoje a gente tem vários modelos, né? Eu tenho aí os tipos 2D, 3D, né, que são essas partes volumétricas, né, 2D, se falando aí na parte de drywall, né, steel frame, né, muito utilizado. O Brasil hoje está sendo uma grande tendência a questão do drywall, steel frame. Acabamos de executar uma obra, né, entregue agora há pouco, né, não sei se vocês já, o Joãozinho conhece, é edifício New Time. O New Time é no mercado alagoano. Foi uma obra que veio 100%, né, a sua parte toda ela em drywall. Ela veio com essa modernização, trazendo o drywall para o mercado alagoano, que eu acho que é uma tendência que a gente está aí para pegar
E São Paulo já vem trabalhando com isso, o João, né, há muitos anos trabalha com esse sistema e ele pode falar melhor do que eu. Eu já ouvi até dizer a pergunta, né? Eu sei que ainda é uma parcela, não é a grande maioria das construções, né? Mas é uma tendência muito grande, e até falando, o tijolo vai sumir, né? Se o tijolo vai sumir. E é muito interessante o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Isso. Não só pela velocidade, mas também como eficiência, né? Como eficiência, e também pode-se dizer que há como é que eu posso falar? Uma redução até do próprio recurso humano, né? Isso. Você consegue otimizar melhor a questão e mais da mão de obra, flexibilidade para amanhã, se quiser modificar, deslocar, né? Tem várias peculiaridades. Vamos lá. Primeiro, o drywall é muito mais leve do que a alvenaria. É a primeira grande diferença. Certo. Então, quando você pega uma obra como o New Time, você vai chegar no começo e vai calcular a carga da alvenaria e calcular a carga do drywall. A carga do drywall é 20% da alvenaria. Com essa redução, o calculista vai lá e dá uma reduzida significativa na estrutura, na fundação. Então, que quando é um custo muito alto, né? Quando você junta a economia com a estrutura com o drywall, ele fica competitivo com a alvenaria. Sim. E redução do impacto ambiental, né? Porque quanto menos concreto, menos cimento, menos isso água, você consegue ter essa redução, o impacto ambiental é menor, sustentabilidade. Certo. Então, a industrialização, ela veio realmente, né, para fazer tudo isso. Ela tem todo esse elo. E esses sistemas... a gente ouvia falar, né, pelo que eu lembro, muito nos ambientes internos, né? Eu acho que foi a origem, né? Sim. E hoje já se tem o ambiente externo, né, sendo trabalhado nesse modelo. A origem é depois da Segunda Guerra, para a reconstrução do Japão, teve muito bombardeio. Tem problemas também na Califórnia, que tem muito terremoto. A construção é muito mais leve. Rápida, né? Se uma casa de steel frame cair, você não vai morrer embaixo. Se uma casa de alvenaria cair, quem estiver embaixo não se salva. Então tem essa... E a outra coisa é a velocidade, né? Que precisava para você fazer... Reconstruir, né? Reconstruir. Nos Estados Unidos usa muito o wood frame também, que é a mesma coisa, só que com madeira. Eles lá têm muita madeira de reflorestamento, com tratamento. A madeira tem que ser uma coisa... Não pode ser uma madeira... Tem que ser uma madeira tratada. Né? De qualidade para poder... Com autoclave, umidade zero, para que não tenha cupim e tal. Lá usa muito. Aqui não, é basicamente o steel frame. Outra coisa que ajudou muito o drywall e o steel frame foi o surgimento da norma de desempenho. Foi uma legislação que define que tipo de isolamento acústico você tem que ter entre uma unidade e a outra, entre ambientes da mesma unidade. Essa lei demorou a entrar em vigor, mas entrou. E o drywall tem laudos em laboratório do desempenho que ele vai lhe dar no final. Eu ia até perguntar isso, essa questão de certificação. Sim, como é que então funciona, ele tem um laudo de todas as tipologias, e aí, de acordo com o projeto, vai usar a tipologia e você vai ter a certeza do resultado. Que numa parede de alvenaria, que é um artesanato, se o pedreiro naquele dia está bem-humorado, a parede dele vai ficar boa. Se ele está mal-humorado... Tem casos aqui de construtora que faz ensaio de duas paredes. Uma atende a norma, a outra não atende. Como é que você vai? É verdade. Então, o drywall nesse ponto foi muito favorecido, porque tem laudo certo. Você elimina vários problemas que você encontra na convencional, vamos dizer assim, né? Mas tem uma coisa que todo mundo questiona, eu acho que a maior preocupação das pessoas é quando se fala no bolso, né? Então, quando a gente vai fazer uma obra convencional ou uma obra modular, né? A diferença é muito grande, ou no final termina sendo praticamente quase que a mesma coisa. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. A questão de você fazer uma obra no sistema convencional e outra obra no sistema modular, tá? Exemplo, é questão mais de termos de velocidade e recurso de mão de obra. Então, no final, você tem uma obra com uma velocidade maior, uma obra mais limpa, então você economiza em alguns pontos que no final eles tornam-se relevantes. Você paga mais caro um pouco em um sistema, exemplo, sistema de steel frame, um sistema de drywall, você vai pagar mais caro, né? Mas aí você tem outras economias,
né, que no final o resultado sai mais econômico com um sistema, né, mais moderno, um sistema mais industrializado, do que partir para um sistema convencional. Vou dar um exemplo. Hoje os prédios em São Paulo, a gente está acostumado na nossa cidade, né, toda a parte, Alagoas as edificações da gente tem uma arquitetura muito moderna, uma arquitetura realmente que chama a atenção do Brasil, né? Você chega hoje na nossa orla, você vê os prédios, eles têm detalhes, têm curvas. Então, você vai em outro estado, é aquele prédio mais retangular, aquela coisa mais quadrada. Então, o que é que acontece? Nossas fachadas são revestidas, né, com cores, né, revestimento de porcelanato e tal. Então, isso que é que acontece? Hoje, você tem alvenaria, você tem reboco, você tem revestimento cerâmico, você tem manifestações patológicas que ocorrem ao longo dos anos. Então, hoje eu fico até triste quando eu passo que vejo um empreendimento que o síndico deixa você chegar no empreendimento e colocar aquelas fitinhas, R de rejunte e P de pedra caindo, aquela coisa. Então, isso, com um sistema mais industrializado, você consegue minimizar mais, tá? Então, você consegue uma redução. Exemplo, um sistema de fachada ventilada, exemplo, né, João? Você diminui essa manifestação patológica. E outra coisa, hoje em São Paulo, né, as edificações em São Paulo, você já está tirando a alvenaria externa, já está vindo com um sistema de steel frame com a placa da Glazoc X da placa, né, João? Uma placa realmente apropriada para fazer a área externa, e aí você já coloca o revestimento direto nessa placa, né? Então, assim, é outra coisa. Então, hoje a gente está tendo uma grande dificuldade de mão de obra, né? Hoje você não tem pedreiro no mercado, hoje você não tem um carpinteiro, né? Então, o que é que acontece? Se você analisar a faixa etária de idade hoje do pedreiro, está entre 35 a 40 a 55 anos. Então, veja a faixa etária. Então, a gente começa a pensar, estou na faixa etária de 35, 38 a 45. Daqui a quantos anos vai ter? Então, cadê aquela faixa etária ali de 23 anos para chegar nos 35? Praticamente você não vê mais na obra profissionais nessa faixa etária de idade. Então, é preocupante. Então, o sistema de industrialização realmente ele veio para mudar. É uma tendência, né? Como o João falou, novo modelo hoje de construção, a gente pensa em construir de forma industrializada, né? Sair um pouco dessa parte artesanal e trazer esse modelo industrializado que veio desde a Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, já trazendo esse modelo com um sistema Lean Construction, né? Um modelo de acompanhamento, de construção que faz com que você tenha redução de custo, qualidade de obra e rapidez de execução. Eu ouvi falar mais desse formato de construção, desse modelo de construção, mais agora na pandemia, né? Porque eu acho que teve hospitais que tiveram que ser construídos mais rápido, né? Campanha. E eu acho que entrou muito nessa modalidade para poder ter agilidade do retorno. Porque tem que ser com pressa, né? Porque foi um caos, né? Foi uma questão realmente... saúde pública séria, né? E aí precisava de ter algo muito rápido. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar. No Brasil, foi a partir daí mesmo ou já, como foi mais ou menos? O steel frame bombou muito na pandemia. O steel frame tem uma outra característica que ele agora acabou de sair a norma que 16... Regulamenta, né? NBR 16970. Para você financiar uma casa com construção steel frame, antes da norma, você tinha que ter uma documentação específica, era uma coisa que praticamente inviabilizava. Agora, em maio de 2024, saiu essa NBR, que eu acredito que aí vai começar... E aí vai estimular mais as construções serem nesse formato, e né? outra coisa, a construção industrializada, na medida que ela ganha volume e o preço cai. Sim. Como toda tecnologia também, né? Isso. Início demanda, né? Há uma tendência assim, a atender também o mercado de casas populares, nesse sentido. Sim. Há uma perspectiva ainda. Sim, mais chegar, classe um pouquinho acima da popular. Isso, em função do custo, né? Mas é uma coisa que vai chegar, né, João? Uma coisa que vai chegar. Na medida que alto hoje, mas quando todo mundo começar a utilizar o sistema... O exemplo clássico disso é o telefone, né? O celular, né? Sim. Hoje, né? A internet. Todo mundo tem. A internet também. A internet, né? A evolução vai aumentando e vai barateando, né? Na medida que tem volume, o preço cai. E outra coisa que tem é repetição. Se você for fazer 200 casas, o preço cai porque o transporte fica mais fácil. A repetição... A gente aqui tem um pouco de dificuldade de ter uma casa igual um do outro. Você faz uma casa popular e você volta no conjunto 6 meses depois. Uma tem um porcelanato, outra ninguém... Outra puxou o murinho. Ninguém quer ter a casa igual de todo mundo.
Você vai nos Estados Unidos, tem condomínio de classe média alta, que todas as casas são iguais e o pessoal não se incomoda com isso. Não, iguais ao ponto de você entrar na casa Errado, errada. Uma amiga inclusive. minha aconteceu isso com ela, que podia ter acontecido um desastre, O brasileiro não quer fazer a casa mais bonita Cada que o um outro. quer a Né? sua diferente. É igual a mulher, né? A mulher vestir a mesma roupa que outra Não, mulher. isso é um caos. Isso aí você perde Não, a festa. os homens, né, não você tem muito perde a problema, não. noite. A gente pensa que a mulher se arruma e tal pra vestir mal, ela se veste pra outra, Pra porque sabe que a outra, outra é. vai estar olhando se ela tá bonita ou não. O negócio é meio complicado. É por aí, viu? é por aí. Dois, a mulher se por veste aí. pra ela hoje também. Hoje é pra ela. Mas Mas a é isso aí. construção, né? Legal isso daí. Não, eu acho que é muito legal, porque assim, hoje tudo tá voltado para tecnologia. Hoje você parar para pensar, aí tem que pensar na questão de ter um retorno mais rápido, óbvio, e pensando também na questão ambiental, na sustentabilidade. Isso, na sustentabilidade. Então, esse tipo de construção é uma construção que já visa esse cuidado, né? Com a questão ambiental, e aí consideravelmente vai para a questão econômica e social e te foca na sustentabilidade como um todo, né? Isso. A questão aí arquitetônica, era que eu ia tocar nessa questão, as possibilidades, né? Com relação à utilização de fazer modelos Em casas diferentes. você né? faz um projeto. O que você vai fazer é um projeto modulado, porque todas as peças têm modulação de 1 em 20. Você vai ter que. Como se o arquiteto fosse trabalhar em cima de um papel quadriculado, e ele vai utilizar, usando aquelas medidas para você mitigar perdas. Né? Uhum. Então, é sempre 1 em 20 a modulação para placa, para. Aí, se o arquiteto trabalhar dentro desse jeito, fica viável e a velocidade de execução é maior. E com certeza já Reduz existem desperdício, softwares, né, né? João? Sim, que sim, apropriados sim, para a sim. utilização O steel disso. frame para casa, ele vem um Lego. Eu ia Todas as falar, peças são igualzinho o numeradas. Lego, montando. Você monta uma parede, levanta, você monta outra, levanta, vai. A inteligência artificial deve estar atuando aí já nessa Não, questão mas do... aí Eu falo dos sistemas. essa tecnologia tem muita da Nova Zelândia. É um Nova Zelândia. grande fabricante de... É uma máquina que corta, perfila, corta, estampa e sai a peça exatamente como Exatamente. você planejou e numerada com a etiqueta na peça. Uhum. Então você vai só Montar. montar. Tá. Mas surgiu Não uma tá, é bem dúvida mo- minha, porque eu bem não sou da modular. área, gente. Então, não Aham. sou, não Não tenho somos. noção. Olha, se você perguntar quantos metros tem aqui, zero aqui, certo? Não tenho noção nenhuma mesmo. E o João colocou aqui a questão dos módulos, que é baseado em 1,20 m. Normalmente. Normalmente 1,20 m. Mas, tipo, se existe um projeto arquitetônico que passe ou não sei o quê, é possível cortar, adaptar? Como é que funciona isso? É possível, mas o ideal é que você trabalhe na Porque você não modulação, tem desperdício, você não tem né? perda, exatamente. Tá. Ok, mas é possível ter Outro essa detalhe- A partir do flexibilidade. detalhe- momento que você tem perda, você já tem impacto. É. Né? Certo. Outro Não só detalhe- financeiro, como outro ambiental, detalhe né? Porque tem interessante é que descarte de material. Tá. A parte de Mesmo sendo reaproveitado. a parte de instalação é toda. Não tem você rasgar a parede para poder botar a instalação. A parede você fecha um lado, vem, faz todas as instalações, fecha o outro lado e está acabado. Então você reduz entulho, material para o lixão e tal. E quanto custa um container hoje? Rapaz, um container, dependendo do tipo de material. classe de material, chega de 400 a 500 reais. A diária. Não, O container. a levada. A levada. Container. Ah, tá. Enquanto menor E número quanto- de container, E quanto menos mais entulho, container tem, mais material que está sendo jogado fora. menos diesel, né? Sim, e é desperdício. E vai O para que onde vai o descarte desse material, Até né? estacionamento hoje. vai pro lixão, né? O que é um problema, né, das Que cidades, antigamente- hoje, os estacionamentos, né, Estacionamento, cada vez, e fica aquele container lá, tá tomando Sim. espaço, né, tá Tá, criando impacto na mobilidade na humana, mobilidade. né? E vocês quando pensam na verdade, hoje, pelo que eu estou percebendo, a gente tem ainda a mistura aqui, falando especificamente em Alagoas, né? Mas vocês podem trazer exemplos também de outros lugares. Você utiliza o modular e o convencional ainda, não é isso? Está somado ou não? Sim, assim, um modular, né? Vamos falar em modular, assim, de que forma? Tem um modular em forma 3D, né, João? O João está falando de um modular em forma 2D. Certo. Para você executar uma parede. Certo. Né? Ou seja, ali na forma plana. E também um modular numa forma tridimensional, né? Que é como você chegar com os módulos já pronto, E só vir ali encaixar. encaixar, montar, né? É uma condição. Hoje a gente está trabalhando hoje com os dois sistemas. Né? Hoje a gente tem a edificação que trabalha com um sistema convencional, né? Principalmente toda a área externa, perímetro externo da edificação, e na parte interna vem trabalhando com um sistema de drywall.
né? Então, assim, toda a parte interna com o sistema de drywall e a parte externa que vai receber investimento, aí vem ainda, está trabalhando aqui no nosso estado com o sistema convencional, que seria a alvenaria. Mas São Paulo já está saindo, né, do sistema de alvenaria. São Paulo já está entrando com o steel frame com a placa da Glasol X, né? Que é uma placa, né, bem resistente. Então, assim, eu acho que é uma tendência, tá? Passar para esse novo modelo. É questão só de tempo essa agora. A produção dessas placas aí de ambiente externo é no âmbito nacional? Já? Sim. O João pode falar até melhor do que eu sobre Eu, quando comecei no Brasil, a primeira vez que eu fiz uma obra de drywall foi Banco Rural em cima da Pão e Companhia. Deve ter uns 20 e tantos anos. Foi a primeira vez que surgiu. Só existia uma fábrica, que era em Petrolina. Um médico que não sei por que fez essa fábrica. De lá para cá já são 6. Então cresce a produção, então, exponencialmente. Certo. Tem três players maiores, que são Placo, que é com quem eu trabalho, Knauf, que é uma outra alemã, e... A tecnologia toda... Americana. Trevo não, né? Trevo é Trevo uma outra também. que tem em Juazeiro, do Norte. E Lafarge saiu, agora entrou uma outra empresa, que é um grupo francês. Mas, então, e a fábrica duplicando a produção, o volume cresce muito rapidamente. Você vê, né, Balneário Camboriú, né, o que está crescendo em termos de edificação. Balneário agora vai fazer o prédio residencial um dos mais altos do mundo, né, acho que são 500 metros de altura. Então, hoje a gente vai ter em Balneário, estão fazendo estudo lá de fundação. Então, sem dúvida, lá vai ter que partir para um sistema que tenha uma velocidade de obra, um sistema mais leve. Então, sem dúvida, vai entrar um sistema de drywall, vai entrar um sistema modular. Como o João falou, você vir com o banheiro já pronto ali, já colocar o banheiro, né, quem tava sistema conversando. off-site. Então, é uma tendência. Eu acho que vem grandes obras, então a industrialização ela está dentro da construção civil, vem evoluindo, e a construção civil ela evolui muito, né? Acho que a industrialização ela realmente está se evoluindo bastante. E o nosso estado vem acompanhando, tá? Acho que Alagoas, né, não está ficando aí atrás no Nordeste, a gente está tomando sempre à frente, com grandes empreendimentos, novas tecnologias. Então, a gente está sempre inovando, buscando isso, trazendo de fora para trazer para o nosso mercado, né? Tanto que hoje o nosso metro quadrado é um dos metros quadrados mais caros do Nordeste, né? Mas vale a pena ver as nossas obras e os nossos empreendimentos, que são empreendimentos realmente modernos, novas tecnologias, né? Arquitetura realmente diferenciada. E aí e a nossa cidade em si, né? Acho que a nossa orla não tem comparação, né? Aí foi Deus que deu pra gente. Não tem igual, né, Jô? Não tem igual. Mas aí, né, tem uma outra coisa que eu atribuo aqui. Você, por exemplo, em Aracaju, a faculdade de arquitetura surgiu há 10 anos atrás. A faculdade de arquitetura aqui vai fazer 50 anos, me parece, ou até mais. Então, isso desenvolve e faz uma coisa mais elaborada. Faz avançar, né? Você tem estudos, vem projetos, vem pesquisa, exatamente, e você vai fazendo essa análise. Se eu não me engano, foi a doutora Zélia quem fundou, Zélia Maia Nobre, que já nos deixou, mas que foi uma das pioneiras. Levava os livros dela para a faculdade, era quem fazia. O meu sonho já é levava no colo a faculdade. Ver aqui em Maceió, vi um dos prédios mais altos do Nordeste, que aí eu quero construir esse. Eu quero executar esse. Eu até discordo de você, porque se você em Balneário Camboriú daqui a pouco ninguém vai poder tomar banho de mar, porque o prédio vai fazer sombra na areia. Né? Tão alto tem isso também, né? Tem isso esse inconveniente. É melhor a gente fazer mais baixo. Mais baixo. Ó, porque assim, eu tô na minha mente, porque eu não vivo no campo, eu não entendo mesmo, né? Então, eu queria como é que funciona o canteiro de obras na convencional com a modular, a diferença de espaço, de estrutura que você precisa ter ali. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais e falasse um pouquinho desse projeto, do empreendimento que teve agora, né? Que vocês colocaram nesse módulo modular também. Queria que falasse um pouco e detalhar mais. Diferenças básicas. O material vem todo paletizado, tudo que é muito mais fácil de você subir na obra, ocupa muito menos espaço. Certo. Porque você ganha espessura também, a parede é mais fina do que uma parede de alvenaria, então você vai ter um ambiente um pouquinho maior. Além de ser mais leve, facilitar a instalação. Isso. E assim, o principal é como e você falou, atende a norma, as normas, né? Então, assim, em 2013 entrou uma norma, né, em vigor, que é a NBR 15575. Então, essa norma entrou em vigor em 2013 porque as construções no Brasil, ela existia a norma da EBNT,
mas ela não seguia as normas, né? Então era muito solta. E não tinha Então, fiscalização? não tem a fiscalização para isso. Então, quando começou, mais ou menos aí 2008, naquela fase da construção civil, daquele boom, né? Muita gente financiando Caixa Econômica. A Caixa Econômica tinha as suas exigências. E aí foi quando surgiu, né? Primeiro um estudo até 5 pavimentos, se não me engano, da norma de desempenho, e aí para edifícios residenciais, para garantir justamente a questão da qualidade das obras. Né? Então, a qualidade hoje de vida dentro da obra. Isso, e a qualidade também de vida do próprio usuário. É. Né? Então, o que foi acontecer? A NBR 15575, ela quando entrou em vigor, então já começou a mudar. O mercado começou a enxergar as coisas diferentes e as construtoras pensaram se trazer produtos de melhor qualidade, execução com a melhor qualidade. Né? Então, hoje, você se preocupa com a parte da segurança, você se preocupa com a parte do desempenho da edificação, você se preocupa com a acústica, com o lumínico, com o térmico. Então, hoje, quando a gente vai executar um prédio, a gente já manda detalhamento bem maior. Então, por exemplo, vou iniciar um empreendimento. Iniciou o empreendimento, vai partir ali de um pré-projeto da arquitetura. Então, a gente faz um estudo preliminar, né? Então, já faz o estudo lumínico para ver a questão de iluminação natural, né? A questão de ventilação natural. Também ver a questão da acústica, né? Dependendo de onde está localizado esse empreendimento, para garantir a acústica e atender os requisitos normativos. Nesse planejamento, a tecnologia já é um sim, grande sim, aliado, sim. né? Só dar um exemplo, né? Daqui a pouco eu falo sobre o New Time. Né? O New Time, um desafio era a acústica, né, João? Então, a acústica do New Time, hoje, a gente trabalhou entre o intermediário ao máximo, né? Não, mas isso é tão importante, porque eu lembro, eu já moro em casa, mas eu morei em apartamento e eu sempre usei salto alto. A minha vizinha tinha uma raiva de mim quando eu chegava do trabalho. Porque era o toque em cima da cabeça dela. Então, isso já é pensando hoje, nisso. Com a norma de desempenho... No New Time, você pode andar de bota de vaqueiro. O que não tem quiser. problema, com espora e tudo mais. Isso. Hoje, eu tive problema uma vez com um vizinho, né? E hoje, com a norma de desempenho, você não tem esse problema, porque você tem que atender esse requisito. Né? Então, o usuário, cada vez mais, ele está ligado, ele está esperto. Então, quando ele compra um empreendimento, ele já pode ter acompanhamento do engenheiro civil para receber o empreendimento dele, para ajudar ele. Então, só uma curiosidade, 22 anos só ensinando, né? E assim, esse impacto da tecnologia, porque eu imagino uma construção que você faz o projeto e tal, mas não se pensa em um determinado detalhe. E quando tá tudo... Eita, faltou a gente pensar nisso. Né? De algum erro, seria um erro de construção ou compatibilização, né? Isso. Acho que tudo está ligado. Aí, vários projetos, né? Hidráulico, né? Elétrico, um detalhe do New Time que é planejamento. Vinha se usando muito a laje cubeta, que é uma laje que tem umas... que para acústica ela é ruim. É a laje nevurada, né? Ela tem uma espessura fina na capa. No New Time ele já usou a laje maciça de 15 No New Time a gente já trabalhou com outro modelo. Era uma obra de velocidade. Era uma obra de velocidade, então a obra que a gente entregou, uma obra de subsolo duplo, praticamente 5,20 metros dentro d'água, né? 6 metros enterrado. Sério? Em relação à rua. Então, assim, era uma obra que realmente a gente tinha que ter velocidade, né? Porque era uma obra que realmente tinha esse nível de dificuldade, é uma arquitetura bem moderna, uma arquitetura realmente que chamava atenção. Desafio, né? Era um desafio. Então, um dos desafios era manter aquela arquitetura. Então, a laje nevurada, que é a que o João fala, ela tem esse problema enquanto a acústica, né? Porque tem uma capa de apenas 5 centímetros, é diferente de uma laje maciça convencional, que aí você trabalha ali com 12, 14 centímetros. No New Time, a gente trabalhou com 20 centímetros de laje, mas é um modelo de laje hoje que o Brasil inteiro está adotando, tá? Que se chama laje plana, protendida. Então, hoje é uma tendência, né? Trabalhar com laje plana protendida. Fortaleza, os grandes empreendimentos de Fortaleza, né? Paraíba agora também. Então, todos eles estão trabalhando com esse modelo de laje plana protendida. Por quê? Porque você tem maior velocidade de obra, você melhora em termos de acústica, você reduz a quantidade de mão de obra, porque você já está tendo dificuldade de mão de obra, você consegue reduzir essa mão de obra. Então, tudo isso vai trazendo um impacto, né, favorável. Tira as vigas aparentes, ela fica plana. Ela é plana, você quando não tem você viga vai nenhuma. fazer um fechamento de uma superfície plana do piso com a laje plana, o isolamento acústico fica muito melhor. Você não tem que estar fazendo recorte para acompanhar o desenho da cubeta. Sim. Então, são vários... Uma alvenaria, né, João, fazendo estudo agora para o átrio, né? E aí, quando você pega o relatório, né, da acústica, que você olha, ó, se eu colocar uma parede de alvenaria, eu vou ter aí em torno aí de 36 dB, né?
Então aí, quando você joga relativo, não, né? Porque a alvenaria é órfã. Tem várias olarias, mas as olarias não fazem ensaios. Tem uma mística que era 39, mas era 39 decibéis no tempo que era chapisco, embolso e reboco. E o reboco dessa espessura. Hoje ela é tijolo e uma capa de gesso. De cimento. Uns 2 centímetros, 1,5 2 centímetros, 2. Então Quase só a massa, né? A massa pra da... acústica não tem mais chapisco. Cimento tá caro, né? Então, cada dia ela tá mais magrinha. Ela de 15 hoje deve estar com 11, 12. Então você vê, o drywall chega a dar 50, né? 55 dB. Acho que o New Time a gente chegou perto dos 55, né? A gente trabalhou entre intermediário e esses grandes projetos, né? A parte de planejamento, seria o projeto em si, isso tudo é levado em conta, né? Todos esses detalhes, né? Você tem que ver antes. Então, antes de começar o empreendimento, João, o que é que você tem que fazer? Tem a fase de estudo preliminar, a fase de pré-projeto e a fase de projeto. Então, a fase de pré-projeto e preliminar é importante, porque você vai fazer todos esses estudos para atender a todos os requisitos normativos. E aí, quando você chega realmente na fase de projeto, está tudo encaixadozinho, fechado, o que é que você vai fazer? Vai agora pegar aqueles projetos que estão integrados no conjunto, por exemplo, projeto complementar de hidráulica, elétrica, ar-condicionado, né, outro sistema, incêndio. Então, vai integrar junto com a estrutura, com a arquitetura e fazer toda a compatibilização. Então, assim, você tem que estar atento. Hoje já existe modelos, né? Hoje a gente trabalha hoje com o sistema BIM, né? Então, o BIM vem justamente para ajudar bastante a engenharia, né? Hoje a tendência realmente é BIM, porque você consegue modelar o seu empreendimento, ou seja, eu consigo ver o empreendimento todo modelado antes de executar. No sistema, já vem todo você consegue modelar toda a sua... Resolver o problema ali, né? Em 3D. E vendo todas as interferências. Vendo todas as interferências. Então, hoje você tem Revit, você tem Navisworks, você tem outros, né, software que você consegue integrar tudo, unir todos os projetos, e aí você vê todas as interferências ali no Navis, e aí você, vamos corrigir isso aqui, está chocando elétrica com hidráulica. Ou seja, e aí você em vez de ter um erro lá na hora da construção, já sabe isso. Ainda vão acontecer, mas bem menos. Você minimiza, na verdade, né? O problema é que o Brasil estava acostumado ao seguinte, passa pouco tempo projetando e muito executando. A gente tem que mudar esse conceito, a gente tem que passar mais tempo projetando e pouco tempo quando para a execução já vai ser certeiro, isso, já vai ser certeiro. E isso é uma especialidade já na engenharia, assim, esse engenheiro projetista. Estou falando até para as pessoas que estão né, querendo entrar na engenharia, né? Eu vejo hoje uma grande tendência, tá, João? Acho que a engenharia ela está chegando já no seu boom novamente. A engenharia tem o seu ciclo, né? Teve que ter o seu ciclo, porque a engenharia ela movimenta a economia do Brasil. Ela movimenta a economia do país. E construção civil não para. Tá? Direta e indiretamente. Né? Direta e indiretamente. Então, o que é que acontece? Eu vejo, eu comento com os amigos, eu digo, olha, a tendência hoje é a gente enxergar o engenheiro do futuro. Isso. Eu digo assim, por que eu chamo engenheiro do futuro? Porque para mim, engenheiro do futuro é engenheiro do conhecimento. Perfeito. O conhecimento é importante. Não adianta você ser engenheiro e você achar que você só tem prática, porque a prática não vai fazer engenharia. A engenharia que faz é a teoria junto com a prática. Isso. Então, o engenheiro hoje... aliados, né? Aliados junto. Então, o engenheiro hoje... Exemplo, um engenheiro que executa edificação vertical, ele tem um amplo conhecimento, porque ele vai estar executando e vai estar ali coordenando a equipe que vai trabalhar com várias disciplinas, elétrica, hidráulica, incêndio, estrutura, fundações, contenções. Então, o engenheiro tem que ter pelo menos um pouco de conhecimento em cada uma dessas disciplinas. E a gente vê hoje que isso está precisando no mercado. Tem aquele engenheiro que saiba um pouquinho de cada disciplina que ele está trabalhando naquele momento. E no final das contas, a obra é um projeto integrado. É um projeto integrado. Né? Então, o engenheiro, no final, é responsável. Né? Então, ele tem que ter o conhecimento. Ele não vai jogar a obra na mão de um mestre de obra. Ele não vai jogar a mão na mão de um encarregado. Ele é o responsável da obra, ele tem que ter o conhecimento e ele tem que direcionar a sua equipe à forma correta de como executar. Porque ver se a equipe está fazendo correto, né? O conhecimento vai ter que... Né? Isso, imagine. Como é que eu vou conversar, explicar como é que faz um determinado trabalho ali, de uma determinada disciplina, se eu não conheço bem aquela disciplina. Ninguém é obrigado a ser expert na disciplina, mas tem que ter pelo menos, eu ainda brinco assim, ó, se na faculdade para tu passar é 6, tu tem que ter pelo menos 60% de conhecimento de cada disciplina que tu vai trabalhar.
Né? Então eu vejo o engenheiro do futuro isso aí, engenheiro do conhecimento é uma tendência. Às vezes as pessoas brincam assim, digo, bicho, a gente vê que o cara tá engenheiro e tal, pô, ele tá é porque ele quer. Se ele for buscar, for correr atrás de conhecimento, ele não fica atrás. Só para você ver, João, eu tenho, acho que 8 pós-graduação. Ainda não canso, vou ter 20 pós-graduação. A ideia é sempre estar especializando. E é isso que eu ia falar, e as atualizações vão chegando. Vão chegando. Né? Essa questão mesmo da modular que vocês estão trazendo, porque assim, eu enxergo como sendo realmente o futuro da construção. Com certeza. Né? Eu né? costumo dizer que é o presente. Nós estamos nele, mas já estamos nele, concordo plenamente. Essa obra do Johnson foi a primeira vez que se usou um tipo de chapa que é essa do Time, é uma chapa performa, é uma chapa que tem uma resistência maior. Você pode... Ele fez todos os ensaios na obra, ele é meio cientista. Tem os ensaios, você pendura 90, 150 quilos apoiado em duas fixações apenas na chapa, sem fixar no montante, para poder ele se convencer de que atendia. E aí depois a gente mostrar para os clientes. E a gente mostrar para a marcenaria, porque a marcenaria quer fazer do jeito que ela está acostumada aí. E as coisas mudaram, tem que se adaptar para essa situação. E a marcenaria, né? Ele pegou todas as marcenarias e botou lá, bote aí e fixe na parede, para poder os caras entenderem que aquilo... E hoje a gente dá briga com o cliente. O cliente liga para mim, não, porque eu contratei uma empresa para montar meus móveis e ele falou que tem que abrir a parede para colocar um reforço e tal. Digo, senhora, não precisa de reforço. As paredes já foram dimensionadas para receber tantos quilos por ponto. Está lá no manual do proprietário da gente. Então, assim, não precisa. Aí tem ensaios, tem tudo. Aí eu digo, liga para o João da Artimóvel que ele vai orientar a senhora. Ele vai explicar, mas ele é o manual, né? Ele é o manual da obra. Mas, assim, a gente teve essa preocupação. Né? A gente teve preocupação porque a gente teve uma obra, né, de uma outra construtora. A gente viu que esse pessoal que monta os móveis, né, essa parte modular, chegava lá e começava a abrir parede, colocar reforço, isso, aquilo. Então a gente, não, peraí, a gente vai investir, a gente tem, tanto que no New Time a gente, eu acho que foi o único aqui no estado, até nível Nordeste, de trabalhar com chapeamento dupla performance, né, João? Uma parede realmente acústica e uma parede de resistência. Então, assim, eu teve essa preocupação. Então, eu dizer, pô, então eu não vou abrir minha parede. Para abrir minha parede, tem que justificar que ela não vai suportar. Então, assim, a gente teve toda essa preocupação para trazer... Você está numa parede de divisa. Você começou a abrir, você vai incomodar o do outro lado. O do outro lado, né? Exemplo, um empreendimento como o New Time é um empreendimento de estúdio preparado. Não é um residencial, mas todo preparado para um sistema de hotel, né? Fazer uma visita, estão convidados para visitar o New Time. Agora o New Time, aqui não fala aí, né? Ser convidado. Aqui pro New Time. Não, mas é porque virou a referência diante do tema, né? É uma referência. E assim, e aí eu venho com outra pergunta. Tá chegando no final, já sabia, gente, desse nosso episódio. Não, mas já tem uns minutos ainda. Sim, mas não só de tipo de matérias, como um projeto também. É um projeto muito arrojado. Projeto arquitetônico. O projeto não tem uma laje igual a outra, Entendi. tudo diferente. Quem sofre somos nós. Assim, porque o meu questionamento, tudo que vocês falaram, eu só vi, lógico, vantagem em você construir nesse formato, certo? Até a nossa fala até aqui. E quando eu falo que é do futuro, porque a gente vê que ainda tem poucas pessoas aderindo a esse tipo de construção, né? Isso aqui ainda... Proporcionalmente, Mas é uma evolução natural, não, a minha pergunta é, porque o investimento inicial é muito alto, é isso, é? O empreendimento tem que valer a pena. Tá. Né? Então, assim, não adianta você... Por quê? Porque hoje o investimento é alto. Então, você tem que ter um empreendimento que venha valer a pena, que um metro quadrado de venda compensa. Ou seja, você tem que ter a gente chama de VGV, né? Que tem que ter ali, compensar para aquele modelo de empreendimento. Até a questão do tempo de entrega, né? No momento que a obra está pronta, você vai precisar de menos capital, né? Porque você já pronta mais rapidamente. Outra coisa também que é importante. E o Joãozinho vai ser cliente da gente. Seu cliente colina, o Joãozinho já. Mas é porque tem o tempo que você leva para executar muito mais rápido. Você desembolsa um pouco mais tarde na obra. Para você ver. São vantagens que para quem não é do ramo não enxerga, não consegue né? enxergar, mas no final vai ser no final quem é... New Time é uma obra de 4 anos e meio. Eu queria Foi saber executado em 3 anos e 3 meses. Pronto, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. O tempo que você reduziu. Quantas unidades tem lá, João? Tem 280 unidades. 280, são 280 pessoas que querem reclamar se você fizer alguma coisa errada. É diferente de um prédio de 7 andares, 2 por andar são 14. Verdade. Sabe quanto tempo passou a fundação do New Time? Da fundação para sair a primeira laje, passamos 1 ano e 2 meses, não foi, João?
para chegar no primeiro tipo. Por quê? Porque era um prédio que era subsolo duplo, né? Estava imerso dentro d'água e tal, a parte do subsolo, então tinha todo um tratamento. Você vê hoje o New Time, você não tem uma bomba funcionando. Você não tem uma gota de água. Você tem um prédio totalmente enterrado, submerso dentro do lençol, mas não tem uma gota de água. Então foi todo preparado, impermeabilizado, recebeu produtos, né, de novas tecnologias. Então, assim, eu gastei 1 ano e 2 meses para sair da fundação e para entregar, a gente gastou mais aí 1 ano e quase 2 anos para a gente fazer. Você reduziu mais ou menos 1 ano de obra a menos. Reduziu 1 ano de obra. Não é isso, mais ou menos 1 ano de obra. Do New Time. Muita coisa. E a gente falou aqui, assim, obviamente, por sermos, né, de uma instituição de ensino, falamos do engenheiro, né, enfim. Mercado de trabalho, mas também tem, dentro desse contexto, a mão de obra especializada, ela muda muito para a utilização dessa tecnologia, né? Tecnologia. É diferente. E aí eu tenho muito sucesso com, usando a palavra que você falou, egressos da marcenaria. O cara que é de marcenaria, ele pega bem... Já tem uma facilidade, ele já tem um traquejo que já está acostumado com módulo, né? Módulo, acabamento, tem uma noção boa de acabamento. Os melhores que eu tenho foram egressos da marcenaria. Agora, você treina... Isso daí está dentro da empresa, não de quem vai instalar. A indústria ajuda muito. Eles fazem treinamento. Fazem treinamento, né? No Senai aqui, a gente faz até porque eles querem também que entregue Sim, um negócio a quanto melhor mais gente qualidade, tiver né? disponível, Lógico. melhor para todo mundo. Com certeza. A gente vê aí, né, vários programas, né, o governo, né, como o programa Jovem Aprendiz, né, e outros programas também, para ver se a gente consegue trazer essa juventude para realmente despertar esse interesse. Mas né? é como isso, o menino de 18 anos, ele não quer ser pedreiro, não tem, ele quer outra coisa. Mas ele quer ser engenheiro. Quer ser engenheiro, mas ser engenheiro. Para ser engenheiro tem que realmente estudar, né? Vai ter que passar tem que ser professor Johnson aí. Tem que estudar, né, buscar aí conhecimento, né, uma faculdade de referência, né, com excelentes docentes, mas é assim. E as profissões todas precisam desse escalamento, né, de mão de obra, que ainda mais especializada, né? Tem gente aí nesse contexto que já está na informática, não é nem do direito, né? E é uma cadeia muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, João, toda vez que eu venho num podcast, eu encerro dizendo o seguinte, sobre a responsabilidade do engenheiro. O engenheiro, ele tem uma responsabilidade maior que a responsabilidade de um médico. Se a gente parar para pensar, se ocorreu um erro de um médico, ele pode tirar uma vida. E vocês várias vidas. E se o engenheiro errar, ele tira N vidas. Então a gente chega a acabar com uma família, 2 centenas de famílias. Sim, isso é verdade. Então a engenharia é muita responsabilidade, onde no Brasil hoje está precisando olhar melhor para a engenharia, buscar mais uma forma de você enxergar, de você fiscalizar, de você exigir que realmente as obras sejam acompanhadas pelo engenheiro civil, que tenha acompanhamento, que tenha projeto, mas hoje a gente ainda tem uma cultura que é diferente da cultura da Europa. Na Europa, você vai executar uma casa, você é obrigado a ter um engenheiro, você é obrigado a ter um arquiteto, o engenheiro é obrigado a acompanhar. No Brasil, não, ainda vem com aquela... Ainda está evoluindo, né? A gente vai evoluindo aos poucos. A gente está vendo o que é que vem acontecendo, justamente para a gente, né, no futuro ver, e as pessoas precisam enxergar onde fica a responsabilidade do engenheiro. Então quer dizer que na engenharia é igual no marketing, né? Todo mundo é um pouco marqueteiro, todo mundo é um pouco de engenheiro, né? Esse é o grande problema. Agora, quando vem o problema, o cara diz, vamos chamar o engenheiro ali para resolver o problema. Aí o problema é esse. Aí o cara diz, peraí, vamos... Mas gente, ó, chegou ao fim do episódio. Não foi rápido? Não foi rápido. Tá vendo? Demais. Passou eu super rápido. Eu falei mais do que você dessa vez, João. Não tem problema. Eu só aprendo com você. Aqui, o espaço Falar está aberto, né? Para outros momentos, outros temas que vocês queiram trazer para aqui. A gente agradece, sim, muito a vocês dois. Acho que vocês trouxeram uma tendência de mercado importante, que está começando aqui e que vai se expandir. Tenho certeza que é o futuro mesmo. É o presente para o futuro, na verdade. Quem não embarcar vai ficar a reboque. Vai mesmo. E a gente geralmente pode falar que a gente finaliza com um brinde geralmente no nosso episódio, tá? E dizer que a engenharia, né, como o Johnson falou, como o João falou, é uma profissão muito importante e que precisa, né, que haja uma retroalimentação e que as pessoas despertem para a possibilidade de vir fazer o curso superior, se especializar, saber né, da sua fazer como o Johnson aí com sua infinidade de pós-graduação, de buscar o conhecimento. Hoje o mercado alagoano está sentindo falta de engenheiro.
Hoje a gente já vê algumas construtoras indo buscar engenheiro em Recife, buscar Porque aqui engenheiro. não tá? tem. Porque hoje a pra gente está com suprir. realmente, a gente não tem essa quantidade de engenheiro para vir suprir, né? Não só, não digo engenheiro, o engenheiro realmente que tem o conhecimento, né? Então hoje eu vejo que, João, estou desde 2002 no SESMAC, sou da primeira turma de engenharia civil do SESMAC, formado pelo SESMAC, né? Professor do Professor do SESMAC. SESMAC. E outra coisa, eu vejo que filhos, alunos, 90%, alunos, com filhos, alunos, e 90% hoje dos engenheiros do mercado da construção civil alagoano, vamos botar aí que entre 85% e 90% são do SESMAC, e fico feliz com isso. Isso E é defendo muito minha carteirinha gratificante. SESMAC, porque eu sou do SESMAC, né? Isso é É muito isso aí. bom, Vamos Johnson. terminar. Parabéns. Vamos lá. Obrigada mesmo, hein? Perfeito. E vem Fechou. novos engenheiros, Veio né? novos engenheiros. Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. Fala aí.